Que lindo esse condomínio. Esse aqui eu não conhecia ainda. A gente tá no Oakland Park. Muito bacana. Conhecer. Mais um pra lista. Pessoal, uma das razões que o pessoal tem muita dúvida e fala muito na mudança pra cá, ou quando tá querendo entender de Orlando, é a escola, como que funciona tudo isso. Ninguém melhor do que a Silvia, que tá aqui com a gente, que é cliente e agora amiga, e ela vai falar pra gente bastante desse processo de escola e vai contar bastante como tudo isso funciona. Silvia, vamos sentar ali um pouquinho e a gente começa. Vamos. Bom, um dos temas que todo mundo tem muita dúvida, muito receio talvez, seja a mudança para as escolas. Como é que aquilo funciona? Então, Silvia, como que você sentiu essa diferença entre o funcionamento da escola daqui no Brasil? Conta um pouquinho pra gente dessa mudança. Olha, eu sempre fui muito preocupada com a educação do meu filho. No Brasil, isso sempre foi uma das minhas maiores prioridades. Aquela mãe que pesquisa qual que é a melhor escola e deixa de fazer outras coisas se precisar para garantir que o filho esteja na melhor escola. Ele vinha de uma escola muito grande, muito tradicional em São Paulo. A gente era muito mal acostumado, né? Sim, você acha que a partir do momento que você está pagando muito caro, que aquela escola é a melhor, né? E qualquer que seja a escola... Na escola que o filho da pessoa está, ela acha, nossa, meu filho está na melhor escola. O brasileiro é muito apegado com isso. Então sempre tem uma preocupação, tem aquela preocupação da afetividade da professora. Será que essa professora vai ser carinhosa, né? As pessoas têm aquela imagem que vai ser uma carrasca, um general, com a criancinha coitada, né? Não é isso, não é assim. Eu tinha um pouco na minha cabeça, né? Eu queria muito vir estudar aqui, conhecer melhor a vida americana. E a gente vai colocando sempre prazos. É igual quando você quer ter filho, que você fala, eu vou primeiro me formar, aí eu vou me estabilizar, eu vou isso, e aquele prazo nunca chega. Com a criança é a mesma coisa, né? Eu quero que meu filho já esteja na educação infantil, aí eu quero que meu filho desfraude, aí eu quero que ele vá para o ensino fundamental, eu quero que ele esteja no segundo ano, porque o segundo ano é o ano que começa a prova e ele já tem que ter feito prova no Brasil para fazer prova em outro país, né? Você fica com essas loucuras. Esse seu ponto é legal o que você está querendo dizer, porque eu escuto isso muito, assim, eu estou planejando, eu quero me mudar, porque a gente está lidando com famílias que estão se planejando para mudar, investidores, e sempre sai esse assunto, a curiosidade, as dificuldades, e é natural. Ou pelo menos pra gente é natural, isso é muito legal. Mas é sempre essa assim, será que é legal eu fazer isso agora? Ou é melhor quando tiver 10 anos? Ou é melhor no middle school? Ou é melhor, quer dizer, qual será que tem esse momento? Que é bem o que você falou, né? A gente fica querendo achar a hora certa pra ser tudo perfeito. Pelo menos a gente sempre tenta, né? Tenta na vida toda. E quando foi na sua vida que você fez o plano e deu tudo 100% certo? Espero que tenha acontecido com muita gente. Mas na verdade não é assim, a gente planeja e é o que é, porque a vida real é a vida real, né? E aí a gente veio no meio da pandemia, a gente tava lá, aquela questão, depois criança... de tudo planejar, veio na depois de tanto planejar, não planejou nada. A criança em casa, estudando de casa, já não tinha mais apego ao prédio da escola, porque não ia para a escola há 1 ano e meio. Não tinha mais apego aos amiguinhos, porque só via online, meu marido trabalhando de casa, eu trabalhando de casa. Falei, a hora de fazer um curso fora é agora. Então vamos, o que a gente pensou? Então vamos para começar o ano escolar lá, para estar lá no primeiro dia de aula e dar tudo certo. E teve outros fatores também que influenciaram a gente vir nesse momento, que foi julho de 21. Comecei o curso e ele começou a escola. Meu filho sempre estudou inglês, fazia Red Balloon 2 vezes por semana, aquele investimento, vinha para cá 2, 3 vezes por ano, já estava assim aclimatado, mas na hora H trava. Você pega o seu filho e joga na jaula do leão. A sensação que dá é essa. Aí a mãe chora, a mãe sofre, mas é um dia, né? É um dia, é um mês, é uma semana. Depois a criança está te dando um banho, te falando que o seu inglês é péssimo, que você está ridícula com esse sotaque e a adolescência ainda nem chegou. Porque eles pegando esse teu gancho, é engraçado isso, porque eu mesma, que sou de certa forma americana, no sentido de que meus filhos nasceram aqui, eu tô aqui há muitos anos, e aí... de certa forma, esse medo que a gente tem dessa transição, ele é real mesmo para quem está aqui.
É claro que eu tô numa cultura, né, eles nasceram aqui, foram pro daycare, quer dizer, óbvio que falam inglês, eles são daqui, né, e coisas assim. Então, com tudo isso, quando chegou a transição para o elementary, quer dizer, eles com 4, 5 aninhos, eu tava desesperada, porque eu vou tirar da escolinha pequenininha e eu optei por deixar na escola pública, aí você fala, meu Deus, eu vou perder meu filho, ele vai descer do ônibus, né, porque eles ainda queriam ir no ônibusinho e tal, eu falei, minha nossa, ele vai descer do ônibus, ele vai achar... Vai se ele perder. vai se perder, ele não vai saber no banheiro, cada preocupação assim, na verdade absurda, mas que tem fundamento, e é por isso que é importante essa sua colocação, quer dizer, o meu processo de adaptação, ele não se compara porque é um processo normal de mãe com as crianças crescendo, eu acho. O teu, ele envolve uma mudança muito maior, uma experiência temporária, programada, aquela coisa toda, mas você está tirando o teu filho do ninho dele, colocando numa cultura diferente, que mesmo vocês estão se adaptando. Então, o que eu vejo, assim, nesse cenário, você acha que a escola foi mais acolhedora do que você esperava, por exemplo? Foi muito mais. E assim, Rodrigo sempre teve muita sorte com professora, na vida toda dele, tá? No Brasil, aqui, ele caiu numa classe que não tinha nenhum brasileiro. O que pra mim não era um problema nenhum. Nossa, que bom, né? Bom pra ele se adaptar melhor, mas então a gente pior, a gente tinha um pouco de medo, né? Só ficar andando com um brasileiro, não vai aprender o inglês, aqueles medos naturais, a gente quer que faça amizade com pessoas de todos os países, né? Brasileiro ou não brasileiro, enfim. No primeiro dia eu falei, bom, ótimo, né? No final do primeiro dia eu falei, ai meu Deus, coitado, porque ele é muito tímido. Então assim, por mais que ele soubesse inglês, no primeiro dia de aula, lunchtime, a hora do almoço, era às 10h15 da manhã, o lanche dele. Ele achou que era óbvio, que aquilo era o lanche. E que mais tarde, ao meio-dia, seria o almoço. Tá lanchinho, né? Por mais que ele soubesse, não, 10h15 é a hora do lanche. E aí ele não comeu nada, e a água dele acabou, a garrafa era pequena, ele passou o primeiro dia sem comer, sem beber, tal. Toca isso 8 meses pra frente. Rodrigo já tinha sido estudante do mês, ele já tinha ganhado A&B Honor Roll, e com 8 meses ele estava fora do ESOL, que é o programa para estrangeiro aprender inglês, que pode durar até 2 anos. Isso com quantos anos? Ele fez 9, né? A gente chegou em julho, em setembro ele fez 9, hoje ele tem 10. Então ter segunda... Ele entrou no terceiro ano, tá? No Brasil ele estava no meio. Porque é o ano que começa, né? Que no Brasil é o segundo. E foi ótimo, foi maravilhoso para ele. E até que você me falou da mãe, mesmo morando aqui e tal, teve um caso essa semana muito engraçado. Uma vizinha minha me procurou, também mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos, casada com americano, morava na Califórnia, veio pra cá, tem 2 filhinhas pequenas, uma de uns 4 aninhos e uma recém-nascida. E a menininha mais velha vai no meio do ano para o kindergarten. E ela, meu Deus, será que eu coloco a minha filha na escola pública? Não sabe o que fazer. Essa escola é boa? Qual que é melhor, essa escola ou a da outra rua? Primeiro que a gente não tem muito como escolher, porque o seu endereço, a não ser que você se mude, esteja cogitando se mudar. Eu falei para ela, escuta, vamos fazer o seguinte, a minha mãe é voluntária na cafeteria, no almoço das crianças. Ela vai lá de terça e quinta. Por que você não vai junto um dia e você vê? O melhor jeito de saber como é a escola é estar lá. Ela amou, ela não ia embora. Ela tinha um bebezinho esperando para amamentar. E ela falava para minha mãe, então eu já vou indo, tá bom? Aí a outra criancinha pedia, porque eles pedem para você abrir o potinho, né? Essas pequenas ajudas. Ela não ia embora. De novo, é uma outra coisa muito legal. A pergunta, né? O que a Silvia está colocando, que faz todo sentido. Quando uma das sensações, as escolas são muito grandes, né? Quando a gente olha o prédio da escola pública, é um negócio enorme. A sensação que eu tive, mesmo sendo, enfim, mãe aqui de americaninhos, os gringuinhos, eu tinha essa sensação. É um prédio muito grande, então a gente tem a sensação que a gente perde o controle do nosso filho. E eu só posso imaginar de quem está vindo do Brasil que é isso muito maior. Então, o que eu acho legal é explicar, ou talvez você colocar a sua percepção, Silvia, é de que não é assim. A gente tem contato da professora, a gente sabe a sala de aula, é tudo decoradinho, é tudo bonitinho, a gente sabe o que eles estão fazendo, ou a lição de casa, enfim, tem essa parte de ser voluntária. E isso que eu acho que é muito legal, assim, talvez sirva como uma tranquilidade maior
para quem está nesse momento e essa sensação de que a gente não vai ter acesso ao que acontece ali dentro, né? Assim, você não vai todo dia, mas a gente não quer também, tá bom? Eu acho que é igual no Brasil. Você só não sabe o que acontece, você só não tem acesso se você não quer. Mas é mais aberto do que no Brasil, no sentido de você poder ser voluntária lá dentro. Pequenas bobagens, eu vou nesse dia, vou decorar a porta da sala de aula no tema do... As mães se envolvem. Se envolvem. No Brasil não. No Brasil é mais fechado, porque como a escola é particular, tem ainda aquela cultura de que você está pagando, né? Entendi. E eles são todos seus funcionários. Aqui eles precisam de você, tem um senso de comunidade real, de todo mundo maior. E né, todo mundo do seu condomínio vai para a mesma escola, então isso é muito legal. Você encontra aquelas pessoas no supermercado, na academia. Uma outra coisa que as pessoas perguntam bastante dos amigos e né, quem vão ser os amiguinhos. E uma das coisas que eu acho que muito legal de novo, não é que é certo, que é errado, ou que é perfeito, mas que eu particularmente acho muito legal, de que a escola, ela é determinada, a escola que teu filho vai, ela é determinada pelo seu endereço. Então, cada escola, ela atende, né, um raio ali, uma área pré-determinada, que não é a gente, determinada enfim, pelo governo, de certa forma, conforme densidade demográfica, planejamento e tudo mais. Então, isso já é muito legal, porque você não vai ter uma casa num lugar e o teu filho não pode ir para a escola, porque é direito de quem está aqui para a escola. Isso já é legal. E, de certa forma, todo mundo que está na escola dos teus filhos ou que vai estar na sala, provavelmente mora no mesmo empreendimento ou do lado. Então, meio que está todo mundo morando perto. De certa forma, está num padrão de vida muito próximo, porque os condomínios, né, tem aquela... Mais ou menos o mesmo valor, Não iguais, mas você está mais ou menos num nível igual. Então, eu acho que isso facilita e aproxima a gente. Cria amizades. Eu acho que cria isso, né? Então, na rua, no condomínio, eles estão andando e acham os amiguinhos, né? Volta todo mundo junto, é muito legal. Eu acho muito bonitinho isso. Agora, uma coisa que acontece também, que foi um segundo drama, né? Você tá adaptado e tal, aí veio o rezoneamento. O que é o rezoneamento? Essa é a pegadinha, A escola ficou pequena, porque o que acontece? Vão construindo empreendimentos. A gente veio para uma cidade pequena, né, que os condomínios estão em construção. A gente não veio para um lugar que está pronto, tipo, não pensa assim, Manhattan, Quinta Avenida, não tem mais onde construir. A gente veio para o lugar zero que está construindo. Então, o que aconteceu? Aquela escola que o Rodrigo foi, que ele teve aquela professora maravilhosa, que eu comecei a ser voluntária e ir na escola, estava lotadíssima. O que eles fizeram? Construíram mais 2 escolas com dinheiro do seu imposto, que você paga bonitinho se você mora aqui. Constrói novas escolas incríveis para os seus filhos. Construíram 2 escolas lindas. E lógico que para a mãe dá aquele pânico, né? Mas já tá tudo bem, eu já gostei dessa escola. Eu não quero que meu filho mude de escola. E você recebe a cartinha. E seu filho não quer mudar de escola. E como é que é? É maravilhoso também, tá? Meu filho saiu aos prantos do último dia de aula na primeira escola. Aos prantos, literalmente, soluçando, sendo abraçado. Ele não tinha ainda nenhum amigo do condomínio, porque por mais que todas as crianças do mesmo condomínio vão para a mesma escola, a gente mora num condomínio pequenininho. Assim, para os padrões daqui, ele é bem pequeno. E na classe dele não tinha ninguém do condomínio. E como era a divisão? Na escola antiga, do nosso condomínio para baixo, ia para essa escola que ele ia antes. E agora, do nosso condomínio para cima, vai para a escola nova. Só iria gente para a mesma escola se morasse no nosso condomínio. Meu Deus, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Porque isso é uma das coisas que eu sempre falo. Normalmente, quando tem essa coisa do rezoning, a gente também pegou. Quando eu comprei a minha casa, quando eu saí de Celebration, a gente veio para Winter Garden, né? Fomos para Winter Garden, era em 2013, 14, enfim. E eu achava linda a escola que tinha lá em Windermere, que era a escola que a gente iria. Eu fui ver aquela escola. Foi eu ver, morando né? aqui, sabendo, você vê como é a coisa engraçada. Fui lá visitar a escola porque eu queria que meus filhos fossem para aquela escola, porque ela era coloridinha e tal. Compramos a casa. Um ano depois, enfim, o Alec, que tá hoje, né, terminando ali Middle School, ia começar a Elementary. E eu vou lá para aquela escola.
recebia a cartinha, parabéns, você não vai para essa escola, você vai para a escola nova, que era da Independence na época. Que a Dr. O abriu. Exatamente. Que abriu a minha escola agora. E aí aquilo foi a mesma coisa, eu falei, mas como assim? Eu comprei a casa para ir na escola bonitinha e agora ele vai para a escola, né, para outra escola e tal. E nesse processo, meus filhos já passaram, acho que por umas 3 transferências de escola, mas o que eu entendi nesse momento, pelo menos a visão das crianças, é que eles não acham ruim, com exceções. No teu caso, eu acho mais difícil porque ele nem tinha amiguinhos ainda e meio que mudou sozinho, teve que realmente recomeçar. Mas a maioria das vezes, se seus filhos estão ali, a hora que eles mudam, os amigos vão junto. Então, eu vejo que os pais se preocupam, mas eles estão muito mais felizes. Eles vão para a escola nova, eles estão animados, que é um recomeço, mas é um recomeço com a turminha deles. Então é uma das coisas que isso é importante porque faz parte disso aqui, né? É isso que eu quero dizer, assim, essa história de mudar de escola, do rezoning, é natural do processo do crescimento da criança. E eles no fim amam, dá uma semana na nova escola, já estão super ambientados. Fala hoje pro Rodrigo em mudar de escola, mudar de casa, porque ele sabe que o mudar de casa implica mudar de escola. Ele tem pânico. Outro dia a gente estava andando, a gente foi ver as luzes de Natal em Celebration e tinha uma casa à venda. E eu sou curiosa, adoro investir em casa, adoro ver casa decorada e tal. Falei, deixa eu ver o preço. Ele achou que como a gente estava vendo o preço, que a gente já estava cogitando se mudar, saiu bravo, largou a gente na rua e foi embora. A gente não vai se mudar. Eu só tava curiosa para saber quanto custa essa casa. Eles gostam, eles têm esse vínculo e eu acho que isso é muito legal. Agora, só pra gente finalizar assim uma coisa, então eu acho que, né, eu falo vocês, mas a gente tá falando muito de escola, então obviamente ele, acho que no final então se adaptou muito bem, acho que talvez a gente naturalmente se preocupa até demais, mas a mensagem que eu tiro do que você está falando e é o que eu tento passar, mas é legal escutar isso de vocês, é que a gente, que você falou, né, a gente não se envolve se a gente não quiser. E eu acho muito legal o acesso que a gente tem à escola. Nós, como pais, a gente pode ser o representante da classe, a gente vai em excursões. Eu fui semana passada para St. Augustine com meu filho, com outro já fui para Legoland. Então você acaba conhecendo muito a professora, você acaba conhecendo muito os pais e tendo bastante acesso ao que está acontecendo no dia a dia deles, né? A gente sabe tudo. Os apps, as tem festinhas. O Class Dojo, tem... Então, assim, eu vou ver se a gente consegue ilustrar até algumas dessas coisas aqui na edição do vídeo, porque acho que é bem legal. Mas o geral, então, é assim, não é algo que parece tão bicho de 7 cabeças como é. Eu vejo meu filho muito mais feliz aqui, na escola daqui, do que ele era na escola do Brasil. Aqui tudo se comemora, as pequenas conquistas. Aquele dia a criança fez um negócio legal, ela vai ganhar um cartão da professora de parabéns, ela vai ganhar alguma coisa. É verdade. Hoje nós vamos fazer um dia temático, foi a semana temática da literatura com o tema Fundo do Mar. Aquelas voluntárias foram lá, a escola virou um oceano tipo Disney. Voluntária! Foi lá, recortou, colou, tem medusa no teto, tá, o negócio tá incrível. Agora é Valentine's Day, tem coração pra todo lado. Eles valorizam muito qualquer conquista, né? Eles fazem um barulho muito maior pela conquista do que pelo erro, que é uma coisa que eu acho muito legal também. E acho que vai criando essa autoconfiança, essa independência deles, que eu acho muito legal. Agora, Silvia, a gente falou assim, né, bastante de escola e de verdade achei muito legal você fazer isso, porque eu sei que é uma coisa que todo mundo fica preocupado e quer entender melhor, então parece que não, mas eu acredito que o que você está falando vai tranquilizar muita gente, vai mudar a percepção que muita gente tem de como funciona, pelo menos pela sua, né, percepção. Agora, a gente está falando aqui de escola, mas a gente... e hoje eu tenho você como amiga e eu fico super feliz com isso, mas a gente se conheceu de uma maneira diferente. Você era uma cliente, ainda, obviamente, mas isso é muito legal para mim, a gente conseguir separar e começar como cliente e a gente poder ter essa amizade, esse relacionamento. Você tá aqui fazendo isso hoje e eu acho isso muito legal. Me fala uma coisa, você, nesse meio, só pra gente fechar e vocês entenderem da onde a gente se conheceu, foi trabalho, quer dizer, eu fazendo venda de imóveis e a Silvia, eles decidiram investir em imóveis aqui. Então, assim, como que foi esse seu processo? Só pra gente fechar e todo mundo entender que também pode ser um processo legal e que, às vezes, na maioria das vezes, esse é o objetivo, o relacionamento não acaba ali. E a gente pode continuar esse relacionamento e ter uma amizade ou uma ajuda contínua, que eu acho que é o mais legal, é sempre o meu objetivo, pelo menos.
Olha, o trabalho da Andrea, né, o seu trabalho é maravilhoso. A gente teve uma experiência ruim antes aqui, né? Eu acho que, para quem não sabe, o trabalho do corretor aqui é muito diferente do trabalho no Brasil. É muito mais qualificado, sem querer desmerecer, mas engloba muito mais responsabilidades do que lá. E o corretor é o seu braço direito. Se você tem um corretor inexperiente, que não vai advogar por você, você vai ter problemas, que foi o nosso caso, né, no primeiro imóvel que a gente comprou aqui para investimento, isso lá atrás, em 2016. Foi um corretor que não deu todas as orientações que a gente precisava, coisas que a gente não sabia, não tinha conhecimento, porque aqui é totalmente diferente do Brasil. E acabou dando outros prejuízos pra gente, tá? Não foi, graças a Deus, nada muito grande, mas tivemos sim prejuízos, inclusive financeiros, por causa de uma má escolha. Então, assim, depois que eu encontrei você, eu não largo mais. Quando precisar, eu te agradeço. Com certeza. Pra mim, é muito legal escutar isso. Óbvio, é o que a gente quer. Mas não por escutar pra gente achar, é porque é legal realmente a gente ver que a maneira que a gente vem conduzindo o trabalho faz diferença. E eu procuro genuinamente explicar. A minha preocupação é muito maior com entender o que você precisa, colocar como que funciona, acertar as expectativas e você entender o que será esperado de ti nesse processo, aonde você precisa talvez tomar mais cuidado, ou aqui tem que ser mais rápido, quais os riscos que a gente tem, porque eu acho que a gente entendendo tudo isso e a gente tendo o nosso plano de ação, a gente sabe exatamente aonde a gente quer chegar. E não é que não vai ter erro, não é que não podemos não ter problema, óbvio, mas eu acho que a gente está trabalhando como uma equipe, um time, e está todo mundo alinhado. E quando a gente faz isso, as coisas funcionam de uma maneira mais leve, sai todo mundo feliz, e que é o meu objetivo, que é estar todo mundo feliz. Então, eu fico de verdade super grata pela tua confiança, não só como cliente, tua e da tua família, obviamente. Fico feliz de ver todo mundo bem, que está todo mundo feliz, está todo mundo curtindo essa opção, essa transição, enfim, esse momento que vocês escolheram, e é muito legal. E fico muito feliz que né, a equipe toda, assim, como o time que a gente tem no escritório, tenha conseguido fazer a diferença nisso tudo. E obrigada de novo por ter tido essa boa vontade de falar desse assunto, que é uma coisa que eu sei que a minha opinião, não é a minha opinião, mas a minha experiência, ela não tem de maneira nenhuma o mesmo peso da sua, porque você passou por isso e as pessoas se identificam por isso. Então, obrigada de coração aí por tudo. Imagina, foi um prazer. E a gente falou só um pouquinho e falou muito de Elementary. Então, acho que se as pessoas quiserem pedirem, a gente faz um de middle, faz um de high, faz um de faculdade. Vamos fazer uma série de entrar na faculdade, depois como muito é na faculdade. Eu acho que a gente pode. Topar, eu adoraria. Acho que é muito legal. A gente pode fazer de middle, de high, falar um pouquinho de faculdade. Tem muita coisa, isso aqui é um universo aqui de como tudo funciona. Eu mesma estou aprendendo conforme meus filhos vão passando. Então, eu acho que é algo que a gente pode explorar sim. E quem estiver assistindo, se tiver dúvida ou o que vocês quiserem que a gente possa explicar um pouquinho mais também, é só nos avisar, e o que a gente puder e souber explicar vai ser um prazer meu e da Silvia também. Sim, com certeza. Obrigada. Obrigada, Silvia.